No vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto de reabertura aos poucos da economia italiana e europeia. Parece que está se formando um consenso na União Europeia que as coisas não vão poder ficar muito tempo fechadas. Para além da questão da saúde pública, das mortes, o que interessa para os governantes e para as empresas, supostamente, é retomar a economia, mesmo que isso acarrete risco e a morte de muitas pessoas. Na Itália, muitas empresas já voltaram ao trabalho, o governo deveria fiscalizar essas empresas, que estão voltando. Elas fazem um documento informando o governo que ela está voltando, o governo deveria ir lá fiscalizar e não está acontecendo. Então o mercado de trabalho aqui na Itália, as pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a ocupar os transportes públicos e as ruas estão significativamente mais movimentadas. Até porque o governo está dando indícios que pode retomar algumas atividades a partir de 4 de maio. Outras ficariam fechadas, as escolas provavelmente voltariam só no início do ano letivo, que aqui na Itália é em setembro. Não voltariam até setembro, as crianças ficariam em casa, os pais teriam que se virar para conseguir, se o trabalho voltar a trabalhar com as crianças em casa, e outras atividades começariam a voltar. A Alemanha também disse que vai começar a reabrir a economia e a França indicou que está propensa a abrir algumas coisas, ensaiou inclusive uma reabertura das escolas, depois voltou atrás, a Dinamarca vai voltar às escolas e a gente vai ver como que isso vai refletir nesses países, né? Eles estão dizendo que algumas condições devem ser cumpridas para voltar à atividade econômica, entre elas a realização de testes em massa. O que não foi realizado, por exemplo, na Itália durante muito tempo, inclusive faltando testes para o pessoal do serviço de saúde. Mas agora parece que estão dizendo que vão fazer. Eu duvido muito. Uma outra estratégia é fazer exames nas pessoas em geral, na população em geral, para ver quais são aquelas pessoas que já pegaram o coronavírus, mesmo os assintomáticos, para saber se eles já desenvolveram a imunidade para conseguir voltar a uma atividade de trabalho normal. Mesmo as pessoas, os cientistas inclusive, não sabendo ainda qual que é o período de imunidade do coronavírus, ninguém sabe na real. Existem alguns casos de reinfecções que ninguém sabe se são reinfecções, uma nova infecção, ou se o vírus tinha apenas dormido e depois voltou, falando numa linguagem mais simples, né? Enquanto isso, os empresários aqui dessa região onde eu estou, da Lombardia, que são as principais pessoas que querem que volte a atividade plena de trabalho na Itália, eles não garantem os equipamentos de proteção individual básicos para os trabalhadores nas suas indústrias. Eles garantem somente máscara para aqueles trabalhadores que trabalham menos de 1 metro de distância. Eu fico imaginando, se o ritmo do contágio ele não diminui, aqui na Itália diminuiu, mas diminuiu pouco. Por exemplo, hoje, que é dia 17 de abril, voltou a aumentar o número de pessoas contagiadas e pessoas mortas. E se ele não diminui, o ritmo frenético de trabalho nos hospitais, que já está fazendo com que os trabalhadores dos hospitais não tenham mais forças, que se contagiem em grande escala. Inclusive eu vou
mostrar. Tô aqui nesse vídeo, alguns vídeos que eu separei aqui da Itália sobre esse trabalho, sobre o trabalho heróico das pessoas do sistema de saúde. Quanto tempo essas pessoas conseguirão aguentar num ritmo de contágio como esse? Siamo arrivati, stiamo cercando già parcheggio, tranquillo, se tu respiri tranquillo arriviamo tutti. Sta a posto? Sì. Ragazzi, volevo veramente ringraziarvi tutti, siete stati grandissimi a tirarmi per i capelli quando c'è stato bisogno e niente. Mi ricordo tutto come una specie di sogno strano, però mi va veramente nel cuore. Grazie a tutti. Vedere di nuovo la libertà e questo grazie a voi. Abbiamo dedicato una giornata. Bello, bello, Ce l'abbiamo fatta. bello. Dai che ce l'abbiamo fatta. Guarda. Ormai ce l'abbiamo preso il posto la corona. Ale!
Mi raccomando. Dai, dai. Grazie di tutto. E di cosa? Grazie di cuore. Ce la facciamo a mettergli la musica? Non prende. Abbiamo un po' di musica con We Are The Champion di Queen, sarebbe la cosa più bella in assoluto, no? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo la musica. Ma che c'è lì perché io adesso mi allungo sulla candeggina. Ringraziate di cuore tutti, anche i dottori che non ho visto. Ora facciamo il primario. Guarda che c'è il primario che ti aspetta. Ce la metto tutta. Bravo. E grazie di cuore veramente. Va bene. Di tutto. Fermati. Anche l'umanità, che non è poco. Siete stati tutti Antonio, ci degli vediamo a trovare angeli. poi su, mi raccomando. Grazie, grazie. Ciao Antonio. O que está acontecendo, pelo menos aqui na Itália, na Espanha, na França. A Alemanha tem um sistema melhor de saúde que consegue diminuir o número de pessoas mortas, mas mesmo assim já são quase 5.000 pessoas mortas ali. A Suécia, que era um país que contava com a consciência individual das pessoas para conseguir garantir o isolamento, aumentou também bastante o número de casos na Suécia. E eles tiveram que fechar o país, determinar o isolamento. Complicado. Entre as medidas que eles estão pensando em colocar em prática para a economia voltar, é separar e isolar, pelo menos até o final do ano, as pessoas mais velhas e as pessoas em condição de risco. Ou seja, voltariam os trabalhadores para a economia não parar. Afinal, o que importa é dar dinheiro e não preservar a vida das pessoas. É produzir mais dinheiro e não preservar a vida das pessoas, enquanto as pessoas mais velhas e as pessoas em condição de risco, que têm alguma doença pré-existente, continuariam isoladas até o final do ano. É óbvio que o isolamento, 1 mês e pouco de isolamento aqui, traz consequências psicológicas bem graves, bem pesadas. Para as mulheres, por exemplo, o número de agressões e pressão psicológica dentro de casa está aumentando muito aqui na Itália. Para todas as pessoas, mas para as mulheres especialmente. É necessário rever e pensar outras formas de convivência no cenário da existência do vírus, ok. Mas não é lotando de trabalhadores esses ambientes que não garantem a distância mínima e não garantem as condições sanitárias necessárias para que as pessoas não peguem a doença e venham ficar doentes. A Espanha agora está discutindo uma renda mínima emergencial de 500 euros, que depois eles querem transformar numa renda mínima permanente de 500 euros. Não é o suficiente, porque o custo de vida na Espanha, as pessoas não conseguem sobreviver com esses 500 euros, mas seria pelo menos um passo necessário para que as pessoas conseguissem sobreviver e não se arriscar nesses ambientes de trabalho. A Itália está brigando para ter mais dinheiro da União Europeia e não está conseguindo, inclusive. Esse dinheiro seria mais para as empresas do que para os trabalhadores. Mas não está conseguindo porque a Alemanha e a Holanda não estão querendo liberar um mecanismo de compensação e de solidariedade aqui na União Europeia. Enquanto isso, pelas notícias que a gente acompanha no Brasil, com a troca do ministro da Saúde, a colocação de um ministro que fez uma declaração pública, que eu coloco aqui no vídeo também, de que quando você tem um número limitado, um valor limitado para o sistema de saúde, você tem que priorizar os mais novos e deixar os mais velhos morrer. E um ministro que fala que não é necessariamente incompatível a preservação da saúde e da vida das pessoas com a atividade econômica. Ele mostra que no Brasil está escolhendo o caminho
de deixar as pessoas contraírem o vírus o mais rápido possível para que atinja um número significativo de pessoas contagiadas e crie-se uma imunização social. Um pouco do caminho que os empresários aqui da Europa e da Itália especialmente estão pressionando para que o governo escolha. Vamos ver as consequências disso daqui a um mês. Se abrir agora em maio, até o final de maio, começo de junho, a gente vai poder ver. A Itália, ela foi a vanguarda de como não se tratar e não se rastrear os doentes e não se dar equipamentos de proteção individual ao pessoal do sistema de saúde, e o desastre que aconteceu aqui todo mundo já viu. Vamos ver se a Itália não vai ser a vanguarda de como não fazer uma reabertura da economia em nome do dinheiro, em nome dos donos da empresa, deixando as pessoas morrerem e se contagiarem. É isso, pessoal. Abraço.